Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma reflexão da nossa KSSMA. A gente tem feito essas reflexões todas as semanas, desde que começou a pandemia. É uma forma que a gente tem de se sentir mais perto um do outro, de juntos continuarmos os nossos estudos, que a gente faz sempre é abrir uma página, um estudo de uma página, agora a nossa escolha, de um dos livros de Emmanuel, e aí um de nós elabora e traz o estudo para a gente. E hoje a gente tem a alegria de ter a nossa querida Dani com a gente. E ela vai fazer o estudo, uma pequena reflexão, né? Uma reflexão mais rápida do que seria o nosso estudo na casa, mas para a gente se manter unidos. Então, a gente espera que todos estejam bem em casa ou já começando a voltar a alguma atividade. Queremos lembrar que a nossa casa já está aberta e não é necessário fazer reservas. Então, sejam quem se sentir pronto, feliz e pronto, saudável, pronto para voltar às atividades, serão muito bem-vindos. A gente quer lembrar também que esse é o mês que o mundo inteiro lembra a importância da vida. É o mês da prevenção do suicídio. Então, as nossas reflexões, a casa espírita, o atendimento fraterno, estamos todos de portas abertas. Se nós não estamos nos sentindo muito bem, se existe um processo de melancolia, de depressão, mas a gente conhece alguém que esteja passando por um momento difícil e a gente sabe que isso está acontecendo o tempo todo com muitas pessoas, que a gente possa estar mais atento àquele amigo que vem pedir um auxílio, e a gente esteja mais atento a essa questão de ser mais atencioso mesmo, mais delicado, respeitando os sentimentos das pessoas que passam por suas crises, por seus aquele ponto mais baixo que muitas vezes a gente passa, a gente sai, e que estejamos mais antenados que nunca nesse mês, porque o mundo inteiro está se unindo nesse movimento de defesa da vida. Então, a gente quer lembrar que a doutrina espírita é uma ferramenta que a gente tem e que a gente pode compartilhar de alguma forma para aqueles que necessitam. Então, com essa ideia em mente, a gente quer convidar todos a um momento de pausa, para que a gente, antes da nossa reflexão, possa levar o nosso pensamento mais alto. Vamos levar o nosso pensamento a Deus, levar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus e pedir proteção, luz, que Ele nos ilumine, que Ele nos dê força, para que a gente consiga passar por todas as nossas dificuldades. Nos ajude, Senhor, a usar aquelas ferramentas que o Senhor nos deu, a oportunidade divina de conhecer. Que elas sejam usadas em nosso benefício e em benefício do nosso próximo, onde quer que ele esteja. Muito obrigada, Senhor. Bem-vindo, Dani. Graças a Deus. Vamos fazer as nossas reflexões filosóficas juntos, que vai ser muito bom. Vamos. Obrigada, Vânia. Bem-vindos a todos na reflexão dessa semana, né? Que muita alegria estar aqui com a Vânia, facilitando essa reflexão. E o tema que nos toca na semana de hoje é um tema do livro Pão Nosso e o título é Seguir a Verdade. Seguir a Verdade é o número 146. Então, é um tema um pouco filosófico, né? E nós sabemos que a doutrina espírita é uma doutrina filosófica. Na capa do Livro dos Espíritos, Kardec escreveu que é uma filosofia espiritualista, né? Então, essa parte filosófica da doutrina é uma ferramenta e uma alavanca, né, para o nosso conhecimento. Mas ela não é nada, né, sem que nós tentemos, né, nos esforcemos em traduzir, né, essa parte filosófica, essa parte de conhecimento, em consequências morais, né, para o nosso comportamento do dia a dia, bem do dia a dia mesmo. Então, essa reflexão de hoje, primeiro vamos falar um pouco da parte filosófica, né, o tema é a verdade, e depois vamos tentar, então,
traduzir isso num exercício bem prático, né, para o nosso dia a dia. Então, Emmanuel, que ele faz o comentário desse capítulo, ele começa dizendo que a verdade participa igualmente de condição relativa. Quer dizer, a verdade ela é relativa, né? E isso é a primeira reflexão para o dia de hoje, né? A verdade não é absoluta ou ela é relativa? Mas se ela é relativa, como é que ela é verdade? Né? Então, nós, seres humanos, desde o início, né, da nossa humanidade, digamos assim, nós sempre sentimos assim a necessidade, o fascínio, né, até o instinto de buscar o absoluto, de buscar uma verdade absoluta, de buscar conceitos absolutos, né, que são conceitos assim eternos, imutáveis, que não variam, que não dependem do contexto, que aplicam em qualquer situação, né, independente do dia, da hora, do lugar, são conceitos absolutos. E não só no campo da religião, no campo da ciência também, não? Leis que explicam o funcionamento do universo em todos os tempos, né? E nós então estamos sempre buscando esse absoluto. Nós, porém, não somos seres absolutos ainda, nós somos seres em transformação, somos seres que estamos progredindo cada dia, todo dia, pouco a pouco, nos transformando, somos ainda incompletos, né? Somos ainda seres que estamos aprendendo muito, somos mutáveis, então nós ainda não podemos aspirar, né, a ter nas nossas mãos, no nosso cérebro, essa verdade absoluta. Então o que nós temos são verdades relativas, né? São verdades pessoais. E podemos ter acesso a verdades absolutas, nós podemos às vezes ter intuições sobre essas verdades absolutas, né? Tem um filósofo de New England chamado William James, e ele fala desses momentos de transcendência, onde o nosso mundo de dentro toca o mundo de fora, né, e se funde nesse mundo de fora, e esse é o momento em que nós podemos vislumbrar, né, ou sentir essa verdade absoluta, né? Então, podemos imaginar assim quando uma prece, um céu estrelado, o horizonte do mar, o olhar de uma pessoa querida, né? Quando o nosso interior encontra, né, esse universo fora de nós, e acontece esse momento mágico, né, onde nós podemos assim intuir a verdade absoluta. Mas normalmente nós temos verdades relativas. Verdades relativas. E o que são essas verdades relativas? Elas vêm do nosso conhecimento, né, dessa ferramenta, por exemplo, no nosso caso, somos espíritas, né, do conhecimento que nós temos através da doutrina espírita, e vem, muito importante, a verdade através das nossas experiências, né, do que nós vivenciamos. A verdade, então, não é uma coisa teórica, né, não é uma ideia, não é um conceito. A verdade é algo que nós experimentamos, que nós vivenciamos, né, no nosso comportamento, no nosso sentimento, todo dia. Então, a verdade não é algo externo que se impõe a todos nós, mas ela é algo que nasce da nossa experiência pessoal. E tem um poeta, músico indiano famoso chamado Tagore, e ele dizia assim algo muito bonito, ele dizia: a verdade se realiza através do ser humano. Então, através de nós, de como nós nos posicionamos, como nós nos comportamos, como nós agimos nesse mundo, é que está então a nossa verdade. Então, é difícil apreciar a verdade, como nós ainda não temos acesso completo a essa verdade absoluta, e cada um de nós tem um pedacinho de verdade. É muito difícil de falar sobre verdade, é muito difícil concordar o que é verdade, né? É muito difícil medir, comparar, falar, descrever a verdade, é muito difícil. E então a primeira coisa é nós sabermos e ter sempre muita humildade, né? Principalmente quando a gente fala de Deus, de religião, de conceitos, né, tão absolutos, né? E respeitar muito
a opinião dos outros, a verdade dos outros, né? Porque todos nós estamos nesse processo, nessa busca de verdade. E temos então, como é tão difícil falar de verdade, vemos que há pessoas, acontece muito, por exemplo, com científicos, não todos, mas muitos, que têm uma visão científica do universo e essa visão científica do universo somente se ocupa de coisas materiais, né? De análises numéricos, de coisas que podem ser medidas. É a visão científica do universo. E o problema dessa visão científica é que ela é reducionista, ela reduz tudo ao mundo material. E o fato não explica a experiência, né? Os fatos não explicam esse momento de transcendência quando o nosso interior, o que está dentro de nós, se funde em comunhão com o que está fora de nós, né? E então essa visão material é reducionista, ela não explica muito do que, ela não é suficiente. Vemos também os religiosos, os fanáticos também, que para eles a verdade é aquilo que está escrito, né? Como é tão difícil concordar e falar de verdade, para eles a verdade é o que está escrito ao pé da letra, nos livros, aí nascem os dogmas, né? E esse também é um conceito bem difícil de lidar com isso, né? Então, no livro, Emmanuel pergunta assim: como interpretar então a verdade, se ela parece tão esquiva, né, aos métodos de apreciação comum, se ela nos ilude tanto? E Paulo então nos dá a ajuda, né? Ele nos dá um conselho, ele diz assim: é necessário seguir a verdade em caridade, sem o propósito de encarcerá-la na gaiola da definição limitada, né? Então, é necessário seguir a verdade em caridade. Então, a verdade, como falamos, não é um conceito ou uma ideia. A caridade, a verdade é uma ação, é uma experiência. E a maneira, então, de seguir a verdade é em caridade, sem o propósito de encarcerá-la, sem dar uma definição rígida e dizer essa é a verdade, né? Então, não nos preocuparmos muito com esses conceitos, essas definições de verdade, fora saber realmente que ninguém é dono ainda da verdade. Todos nós estamos nesse processo de descobrimento. E com essa humildade, trabalhar, então, na caridade para conseguirmos aprender, né, um pouco mais, chegar mais perto. Então, Emmanuel continua: convertamos em amor os ensinamentos nobres recebidos, todos os ensinamentos da doutrina, né? O objetivo principal desses conhecimentos todos é conseguir, né, a força, o sustento, a renovação para transformá-los em amor. E ele diz então também que não vamos, né, conseguir chegar ao nosso objetivo, que é a felicidade, essa perfeição relativa que está no nosso planejamento com o Cristo, não vamos conseguir a não ser que consigamos transformar diariamente a pequena parcela de verdade possuída por nós em amor ao semelhante. Então, temos essa parcela de verdade e temos que transformá-la em amor ao semelhante. Então, como podemos transformar, né, esse amor que nós, esse conhecimento, esse amor em caridade para os nossos semelhantes? E então buscamos um pouco de ajuda, de apoio num livro de Leon Denis, que é o livro Depois da Morte. E esse livro de Leon Denis é um livro mágico. Falo que ele é mágico porque ele tem, toda vez assim que eu procuro um capítulo, um tema, aprofundar um pouco mais, esse livro tem um capítulo com o título desse tema. E o Depois da Morte, então, tem um capítulo sobre caridade. E que também não é uma surpresa, porque a caridade é um dos temas que estão muito presentes na obra de Allan Kardec, é um dos
há capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo também. E é um tema, assim, básico, né? Fora da caridade não há salvação. E Leon Denis, nesse capítulo de caridade do livro Depois da Morte, ele nos dá, então, um par de dicas de como ser mais caridosos, porque não é fácil, né? Então, ele começa dizendo que a ideia amor, a palavra amor, não a palavra, o conceito amor, ele resume todos os ensinamentos, a essência da mensagem de Jesus, né? E não somente a essência da mensagem de Jesus, é a essência da mensagem de muitos pensadores, de muitos seguidores que vieram nesse planeta nos iluminar o caminho, né? Então, Confúcio, 500 anos antes de Jesus, ele já falava que as pessoas devem se amar uns aos outros como se amam a si mesmas. O Rabino Hillel, que ele viveu mais ou menos na época de Jesus, ele falava que o amor é a essência do Torá, esse livro judaico. E Jesus então veio trazer também essa mensagem de amor, e não somente trazer a mensagem, mas exemplificá-la assim nas suas últimas consequências, né? Então, caridade é amor em ação, né? Então, como nós vamos seguir a verdade em caridade? Como nós vamos então seguir a verdade traduzindo esse amor que nós apenas conseguimos sentir em ações, em posturas para com os nossos semelhantes, né? Isso às vezes não é muito claro como fazer isso, né? Muitas vezes nós confundimos a caridade, o amor, como sentimento, né? E a caridade não é sentir amor por um semelhante. A caridade é dar ao nosso semelhante o fruto do nosso amor, né? Desse amor que nós já temos e que é uma parcela da nossa verdade. Então, Leon Denis, nesse livro, ele fala que há pessoas que não são muito amáveis. É difícil amar as pessoas, algumas pessoas, e porque elas não são muito amáveis. E como então podemos amá-las? Ele dá algumas dicas. E ele diz que nós, humanos, nos prendemos muito nas fraquezas, nos defeitos, nos pontos pretos que as pessoas têm. E isso lembra um exercício de um orientador numa aula. Ele desenha um ponto preto, né, num quadro, e pergunta aos alunos: o que vocês estão vendo? E os alunos então respondem: um ponto preto. E ele diz: não, é um quadro branco que tem um ponto preto, né? E esses somos nós, então. Nós vemos esses pontos pretos nas pessoas, os defeitos, e nos prendemos o nosso foco nisso. Numa variação desse exercício, em vez de um quadro com ponto preto, o orientador coloca o retrato de uma pessoa com um ponto preto no nariz, do tamanho de uma moeda, e pede para os alunos: não foquem no ponto preto, né? E depois de um tempo, ele pergunta: quem conseguiu não focar no ponto preto, né? E é difícil, né? A nossa vista, a nossa visão vai, né, para o ponto preto, fica ali fixada. Então, isso é algo muito humano, E Leon Denis nos dá duas dicas, né, para nós começarmos dia a dia a estar conscientes disso e tentar, né, melhorar. Um é que todos nós temos pontos pretos, e isso é algo tão lógico e tão básico, e nós ainda esquecemos, né? Então, nós vemos o defeito no outro, nos prendemos nesse defeito, e isso nos impede, então, de dar a essa pessoa o nosso melhor, né? De ser benevolente com essa pessoa, de ter paciência com essa pessoa, de ajudar, né? De ouvir ou de calar, de dar um abraço, de dar um espaço, né? Porque estamos presos na parte negativa, quando todos nós temos também uma parte positiva, que às vezes é muito maior e muito mais importante. E outra dica importante de Leon Denis é lembrar sempre que mais do que pontos positivos,
essa pessoa, todos nós temos sofrimentos, né? Inclusive, essa é uma das verdades, das 4 verdades nobres do budismo, né? Em toda a vida há sofrimento. Então, em todo o coração esconde uma mágoa, um ressentimento, uma dor, um sofrimento, né? Um arrependimento. E ao pensar nisso, ao ver uma pessoa com uma atitude negativa, um comportamento que nos agride, que nos tira do sério, que nos afeta negativamente, e nós então podemos nos distanciar da pessoa e não oferecer a ela o que nós temos de melhor, em vez disso, podemos pensar: qual o sofrimento dessa pessoa? O que está levando essa pessoa a se comportar dessa maneira? Né? E entender um pouco mais, então, a motivação e ver essa pessoa como um irmão de armas. É a palavra, o termo que Leon Denis usa, irmão de armas, né? Nessa jornada, nessa caminhada que todos estamos fazendo rumo à felicidade. Então, chegando, né, no final dessa reflexão, eu espero que ela seja muito útil a nós todo dia, né? Lembrar quem é que precisa de nós, o que podemos fazer hoje para fazer uma pequena diferença na vida de uma pessoa, né? Na vida de uma pessoa próxima a nós. E isso é seguir a verdade, né? Então, sejamos verdadeiros conosco, com os outros, mas acima de tudo, né, ao conselho de Emmanuel, sejamos bons. Que Jesus fique conosco, agora e sempre, que nos ilumine muito, graças a Deus. Obrigada, Dani, por essa reflexão tão importante, né? Tão gostosa de ouvir e tão profunda, né? A gente encontra a nossa verdade, né? A gente conhece-te a ti mesmo, conheça a verdade vos libertará. Tudo está por trás disso, porque muitas vezes a gente não sabe ainda qual é a nossa verdade. Então, muita coisa para a gente refletir. Muita coisa. Muita coisa. Então, muito obrigada, que a gente possa ficar em paz, que possamos aproveitar bastante desses momentos que a gente tem de reflexões em conjunto e individualmente para fazer passos, dar alguns passinhos na direção dessa nossa verdade tão importante. Que Jesus nos abençoe, que a gente possa expandir esse amor, essa vibração maravilhosa que a gente recebe todos os dias e que a gente recebe agora de todos os nossos amigos da espiritualidade, e que a gente possa expandi-la a todo o planeta que passa por momentos de dor, de desespero. Especialmente, Senhor, hoje queremos pedir por aqueles que se encontram em momentos depressivos, em momentos de falta de esperança, em momentos de profunda dor espiritual. Que possamos levar e abraçar a todos com o nosso amor, esse amor que a gente quer colocar em ação agora, trazendo ânimo, fé e esperança a todos os povos, onde quer que estejam. E pedimos também, Senhor, por nós mesmos, que essa fé, essa luz, essa esperança façam parte de nós todos os dias. Muito obrigada. Graças a Deus. Possamos ter uma semana muito feliz e nos vemos em breve. Um abraço, um grande abraço a todos. Obrigada, Dani.